Nunca nos distanciamos de nossos objetivos. Nos reinventamos, nos adaptamos, exploramos caminhos desconhecidos, desafiamos nossos limites diariamente. Criamos laços, cuidamos de quem amamos, sem deixar de olhar para o outro. Nos unimos a outros sonhadores e juntos conquistaremos o nosso sonho. Fênix, sempre ao seu lado. Salve, galera! Desafio Fênix está na área. Sou o professor Dante de Linguagens e trago para vocês hoje, mais uma vez, uma matéria que cai todo ano na prova de linguagens. Hoje eu vou falar da competência 8, mas antes disso, da minha parte, como eu não tinha visto vocês ainda esse ano, feliz ano novo, né? E que seja um ano de muita sorte, muita paz, muito sucesso e principalmente de muita saúde para todos nós. Beleza? Então tá, não esquece de seguir o Fênix nas redes sociais, né? Ativar aqui o sininho, né? E continuar nessa nossa jornada que já começou lá atrás, né? Olha só quantas e quantas aulas, quantos e quantos desafios você já passou e nós estamos aqui ainda com vocês até o Enem, como prometemos, beleza? Então tá, galera, olha só, vamos começar então a falar sobre a temática da aula de linguagens de hoje, que é competência número 8. Presta atenção aqui comigo na seguinte ideia, tá? Bom, basicamente, gente, a competência 8, ela vai falar sobre conceitos fundamentais da linguística. A linguística é a ciência que estuda a língua, né, e as suas transformações. Como que isso aqui costuma cair na prova? Eu fiz aqui, primeiro, né, gente, digamos assim, uma lista de questões envolvendo linguística que caem todo ano, até para você, né, já se habituar ou procurar informações, porque isso aqui vai cair. Eu vou falar especificamente de uma coisa hoje, que é variação linguística. Cai todo ano, não tem como você fugir. Mas eu vou explicar para vocês, não nesse primeiro momento, todos os elementos que vocês vão encontrar lá e tem a ver com a ideia de linguística. Olha só. Então vamos lá. O que cai de linguística na prova de vocês, tá, gente? Primeiro, vai cair uma questãozinha sobre a formação do português brasileiro, né? A formação do português brasileiro é uma formação multilinguista, né, gente? O português brasileiro, ele é uma fusão de muitas línguas. É uma fusão da língua portuguesa europeia com as línguas, né, que vieram para cá com os escravos, né, com as línguas que aqui já existiam, né, dos índios. E é sempre bom ressaltar, são as línguas africanas, não é uma só. São as línguas indígenas, não é uma só. Soma tudo isso com ainda as línguas de imigração, né, que você conhece muito bem, né? Tem o contato com o espanhol aqui do lado, você tem por exemplo, uma dominação holandesa no Nordeste por um tempo, você tem uma colonização ítalo-germânica muito forte aqui no Sul, você tem uma colonização japonesa em São Paulo, enfim, é um país multicultural, multiplural, multilinguista. Então, eles vão falar para vocês sobre isso. É uma questãozinha, geralmente, de compreensão textual. Lembra que compreender é copiar e colar, né? Você copia e cola o que está no texto, né? Copia e cola na resposta. Ok? Às vezes até pode ser uma questão de interpretar, né? Que seria você compreende o texto, mas você leva para outro lugar, você analisa. Ok? Enfim, mas é sempre bom você ter em mente essa ideia que eu acabei de dar para você, de que a formação do português brasileiro é multilinguista. E isso é uma coisa boa, né? Não cai na asneira de marcar, né? Porque sempre tem uma alternativa dizendo que, por exemplo, por ser multilinguista, a língua sofre, a língua enfraquece, a língua se afasta de uma língua pura. Gente, para com isso, né? Tudo aquilo que é pluricultural, né? Tudo aquilo que digamos assim, que soma conhecimentos e culturas é bom, é positivo, né? Então,
você sabe que a alternativa vai querer conduzir você ao erro, mas não deixa. Você saiba sempre, né, que todas essas referências externas, né, que a língua portuguesa brasileira vai sofrendo e sofre, elas acrescentam, elas somam, né, e elas contribuem com a língua. Elas não são maléficas. Não esquece isso, que isso é bem importante, tá? Bom, depois tem uma questãozinha que também geralmente é de compreensão ou interpretação, que é a relação entre língua e identidade, o quanto a língua representa um povo, uma cultura, né? E aí você pode ver isso através de textos artísticos, né? De textos de linguistas, você pode ver isso através de textos da música, da literatura, enfim. Tá? Também uma questãozinha que costuma aparecer para vocês. Depois você tem a questão da relação da língua como patrimônio cultural, né? E daí é quase somatizando tudo isso que eu estou dizendo para você. A língua é patrimônio e eu quero que você não esqueça de uma coisa. Se é patrimônio, tem que ser preservado. Não esquece isso. A língua, né, assim como qualquer tipo de patrimônio, precisa ser preservado. Essa é uma pegadinha também que às vezes aparece na prova e aí você já fica esperto, fica ligado. Quando aparecer a palavra patrimônio, você já pensa em preservação. Né? Você sabe que existem ali os patrimônios materiais, os patrimônios imateriais. Aliás, essa é uma questão que pode cair em humanas também, né? Tem uma habilidade lá de humanas que vai falar sobre isso. Mas você sempre pensa nessa ideia de que patrimônio deve ser preservado. Por quê? Porque ele é a riqueza, né, digamos assim, que representa o povo, que representa a cultura desse povo. Ok? Não esquece, isso é bem importante. A língua não é diferente. Bom, aí temos a questão da variação linguística, do grau de formalidade e dos usos da norma culta. Esses três últimos itens aqui, de alguma forma, eu vou falar hoje, tá? Mas que você saiba esses três últimos itens são as questões que podem incomodar um pouquinho mais vocês. Por quê? Porque estes primeiros itens aqui, estes três primeiros itens, são questões de interpretar ou compreender. Ou seja, basta você ler o texto e chegar a alguma conclusão razoável ali, que você acerta sem muito problema. Agora, esses últimos três elementos, você tem que ter um conhecimento um pouquinho maior para poder acertar a questão. E é sobre esses elementos, esses conhecimentos que a gente vai conversar hoje. Ok? Beleza? Então, fica esperto, fica ligada e vamos entrar então nesse mundo aqui da variação linguística, do grau de formalidade e dos usos da norma culta. Presta atenção então. Vamos lá, gente. Olha só. O que é a variação linguística? Eu acho assim, gente, que se você tem que ser muito ingênuo para acreditar que a língua portuguesa é uma só. Porque você tem língua portuguesa na Europa, na África, aqui na América do Sul. Não tem como ela ser uma só. Agora vamos pegar só o caso do Brasil. A língua portuguesa brasileira. Quando a gente pensa no Brasil, e o Brasil é um país continental, né, gente? Pluricultural. Será que é possível afirmar que a língua portuguesa brasileira é uma só? Só tem uma forma correta, né, de escrever e de falar? Não é possível, né, a gente aceitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque chega a ser bobinho, chega a ser ingênuo. É uma visão muito superficial. Né? Você aí que está me vendo, né, você aí que está participando aqui no chat, daqui a pouco você está aí num estado distante aqui do Rio Grande do Sul, você vai falar de uma forma diferente da forma que os gaúchos falam e tá tudo bem. Por quê? Porque essa é a ideia da variação linguística, é você aceitar, estudar, compreender de uma forma natural que, na prática, há diversas formas de falar, tá? De usar uma língua. E é essa a noção que eu preciso que você tenha para a prova. Porque se você demonizar isso, se você começar a achar que isso é uma coisa ruim, você vai errar a questão. Porque o que a prova vai fazer, gente? Ela vai querer induzir você ao erro. E ela vai começar a falar de uma espécie de língua pura. Né? Calma, vamos lá. Essa história de língua pura, raça pura, a gente sabe muito bem onde é que leva. Né? E não leva a lugares muito bons. Nem um pouco bom. Né? Então presta bem atenção nessa aula para você não errar essa questãozinha aqui por besteira, ok? Então vamos dar uma olhadinha na questão sobre variação linguística. Olha só, gente. Opa, eu me passei aqui. Como cai a questão específica da competência 8, tá? Então as habilidades da competência 8. Olha só o que as habilidades dizem, porque quando você lê a habilidade, você já está lendo o que os caras vão perguntar para você. Reconhecer a variação linguística como um fenômeno natural da língua. Não esquece isso, tá? Toda língua
natural sofre variação ao longo de sua história. Toda língua natural sofre variação. Isso é algo natural, não esqueça dessa informação, porque eles podem de alguma forma falar disso na questão. Tá? Bom, depois, identificar os tipos de variação linguística. Então, para você identificar um tipo de variação linguística, você tem que saber que eles existem e reconhecê-los nos textos que vão aparecer. E são textos de gêneros diferentes. A gente pode ser um cartaz, uma campanha, pode ser uma história em quadrinhos, pode ser música, pode ser literatura, pode ser um texto dissertativo, enfim. Não importa, o importante aqui não é o gênero textual, e sim o tipo de variação que está sendo utilizado naquela atividade sociocomunicativa, ok? Então, por isso que eu falei, essa questão ela não é uma questão só de compreender e interpretar, você tem que ter um conhecimento, né, sobre os tipos de variações, e é para isso que a gente está aqui hoje, tá? Então, presta atenção, reconhecer os fatores geográficos, sociais e situacionais. Ou seja, ali na última habilidade da competência 8, a gente já está falando na prática sobre os tipos de variação. Então, você tem, primeiro, entender que toda língua sofre alguma alteração, toda língua vai variar, porque isso é natural da língua natural ao longo do tempo. 2, você tem que identificar os tipos de variação em diferentes gêneros textuais. E 3, você tem que identificar o que é, digamos assim, o vértice principal dessa variação. Se isso ocorre por causa da idade da pessoa, por causa do local de nascimento dessa pessoa ou por fatores externos. É disso que a gente vai começar a falar agora. Não esquece, ok? Mas para a gente chegar lá, para a gente conseguir começar a falar de fato desse tipo de variação, eu preciso que você tenha alguns conceitos em mente, né? Que muitas vezes confundem um pouco vocês. Então vamos falar rapidamente sobre esses elementos aqui. Norma padrão e norma culta. Vamos lá, gente. A norma padrão, quando aparecer essa expressão, norma padrão, Dante, é a mesma coisa? Não é exatamente a mesma coisa, tá? Mas em algum contexto a gente pode usar como sinônimo. Mas eu vou explicar para você a diferença, tá? Então, olha só, presta atenção aqui. Quando eles falarem de norma padrão, você pensa na gramática. A norma padrão é aquela língua da gramática que você, né, que você teve contato no colégio, né? Alguns, né, depois do colégio seguem tendo contato na universidade, enfim, né? Então, a norma padrão é aquela que vem da gramática normativa. É aquele livro, né, gigantesco que diz o que é certo e o que é errado. Pois bem, a norma padrão vai ter um filhote, que é a norma culta. O que é a norma culta? Na prática, é a tentativa do falante de pôr em prática a norma padrão. Então, o que é uma norma culta, gente? É o falante alfabetizado, escolarizado, tentando usar, de alguma forma, aquele conhecimento que ele aprendeu via gramática normativa no colégio. Em outras palavras, é quando você está tentando se expressar da forma mais correta, entre aspas, segundo a gramática normativa. Gente, é praticamente impossível você passar o tempo todo falando de acordo com a norma padrão. E nem um pouco também sensível isso, porque qual é a diferença, né, na prática? Né? É óbvio que existem contextos diferentes, eu vou falar disso, né? A forma como eu falo com vocês é uma forma que eu tento ser o mais claro possível. A única preocupação minha aqui é que você entenda o que eu estou falando. Tá? Agora, claro, se daqui a pouco vocês me colocarem num congresso para falar com professores, talvez a minha preocupação seja outra. Deu para entender? Então, não esquece a diferença entre norma padrão e norma culta, mas que na prática elas também são bem próximas. Só que, quando falar norma padrão, eu quero que você lembre de fato, né, da gramática em si. Quando você falar norma culta, é a pessoa, né, tentando, né, ali, parindo uma vaca para conseguir falar ou escrever de acordo com o que disse a gramática. Depois a gente fala mais sobre isso aqui, porque isso aqui vai aparecer nas questões, tá? Mas acho que ficou claro para você, ok? Bom, olha só, uma coisa importante, gente. O que vai acontecer? Tem uma palavrinha que aparece, né, que é prestígio. O prestígio social da língua, né, ou da forma como você está usando a língua. Então, o que a gente pode observar? Tá? Toda vez que você tem um falante que se afasta da norma culta
que agora você já sabe o que é. E toda vez que você tem um falante que se afasta da norma urbana, de uma variante urbana, a chance que esse cara tem de sofrer com isso é muito grande. Por quê? Porque, gente, infelizmente existe preconceito também em relação à linguística. É o famoso preconceito linguístico. Então, o que é o preconceito linguístico, né? O preconceito linguístico, gente, ele surge de uma ideia muito errada, de uma ideia muito equivocada, de uma ideia muito simplória, de achar que só existe uma forma correta de falar e escrever. Quer dizer, no momento em que você acha que só existe uma forma certa e que todo o resto está errado, isso significa que você desconsidera as variações que uma língua sofre naturalmente. Então veja bem, o que eu estou ensinando para você? O preconceito linguístico ele surge de uma ideia idiota de que não existe variação, sendo que toda língua natural sofre variação. Então no momento que você diz, o certo é isso, calma lá. Pensa nas variações. Eu também não estou dizendo que vale tudo o tempo todo, não é isso que eu estou dizendo. Depois você vai entender. Existem contextos. Antes que você diga, Sor, mas por que então quando eu erro uma crase na redação do Enem eu perco ponto na competência 1? Você perde ponto porque aquilo ali é um documento oficial, porque é um concurso público, federal, logo você tem que usar a norma padrão. Ponto final. Agora, faz sentido cobrar de alguém que usa crase no WhatsApp? O menor sentido, não faz sentido. Deu para entender? Porque tem uma questão de contexto aí, gente. Então, o que acontece? Toda vez que você se afasta da norma culta e da norma urbana, porque tem um jeito de falar, né, da cidade grande e um jeito de falar da cidade pequena, você acaba sofrendo preconceito. E aí o que se diz? Tanto a norma culta quanto a norma padrão, elas têm maior prestígio social. Maior prestígio social. As outras variantes têm menor prestígio social. Deu para entender isso? Sim, óbvio que isso é um tipo de preconceito, mas é o que acontece. Então não esquece mais. A variante urbana, o falar do cara da cidade, em relação ao falar do cara do campo, o falar do cara da cidade tem maior prestígio social. Gente, preconceito. O cara que fala de acordo com a norma culta, que tenta se aproximar da padrão, tem maior prestígio social. Quando ele se afasta disso, se ele se afastar da norma culta, da norma padrão, ele sofre preconceito porque ele vai estar numa variante menos prestigiada socialmente. Cuida com essa expressãozinha, né, porque ela aparece para vocês nas provas também. Ok? Beleza? Então tá, olha só. Vamos lá. Variedade linguística é o nome dado a diferentes modos de se falar uma mesma língua. Diferentes modos de se falar uma mesma língua. Por quê? Eu vou repetir e eu vou insistir mais uma vez. Toda língua natural sofre processo natural de variação. Processo natural de variação. Se tem falante, a língua vai variar, gente. Ela só vai parar de variar se não existir mais falante. Ok? Sim, isso é muito importante que você entenda. Então isso é variação. São os diferentes modos de se usar, falar uma língua, né? Uma mesma língua. Bom, importante, gente. Em que níveis isso atinge? Em todos. Atinge o nível fonético. Toma cuidado, porque isso aqui eles podem perguntar, né? Eles podem querer dizer para você que a variação só ocorre na escrita. Não. Só ocorre na fala. Não. Ocorre em todos os níveis. O nível fonético. É só você perceber, gente. Aí, nesse Brasilzão afora, né? O som que pronuncia um carioca quando ele utiliza o R e o S, e o som que utiliza, por exemplo, um sulista. São diferentes, então o nível é fonético. Ok? Tem aquele R
que se usa mais para o interior, mais para o centro do país, e que não se usa, em geral, perto do litoral. Por exemplo, porta, esse R, né? Porta. Por que você vai zoar o cara que fala porta? E você, só porque você fala porta? Não faz sentido isso, é só uma variante. Só faz sentido na cabeça pequena de quem acredita que existe certo e errado para uma língua. É só uma variante, gente. Ok? Então, há o nível fonético e há o nível lexical. É claro que há o nível lexical. Há escolhas, há palavras. Aqui no Rio Grande do Sul se usa muito guri. Você sai daqui, vai ser garoto, menino, moleque. E por aí vai. Ou seja, há léxicos, vocábulos, palavras que se usam em alguns lugares e não se usam em outros. Beleza? Bom, aí depois a gente também tem as escolhas morfossintáticas. Mais uma vez, né, o Rio Grande do Sul usa muito tu. Em outros estados se usa muito você. São níveis aí já de gramática pura, né, de escolhas morfossintáticas. Então, não esquece, né? As variações linguísticas, elas não atingem somente a fala ou a escrita, elas atingem todos esses níveis. Elas atingem a pronúncia, as palavras que se escolhem e até mesmo a forma como você constrói as orações, ok? E isso você percebe na fala e na escrita, não esquece isso porque isso é bem importante. Bom, a partir daí, gente, nós temos os tipos de variação. E aí aqui é o que eu quero a maior atenção de vocês. Isso aqui cai todo ano. Os tipos de variações, né? Ou seja, eles vão dar um texto para você lá, seja do gênero textual que for, e eles vão pedir para você identificar daqui a pouco o tipo de variação. Então presta bem atenção, porque eu vou ensinar para você aqui, não é muita coisa, mas são detalhezinhos que podem salvar a questão, ok? Vamos lá? Temos esses 4 itens principais: a variação regional, a variação histórica, social e a situacional. Vamos um por um, vou dar exemplos para você, né, ir anotando e aí também acertar essa questãozinha, que, como eu disse, você pode procurar aí nas provas antigas, sempre tem essa questãozinha, sempre aparece, ok? Vamos lá então, olha só. Sobre a variante regional, né, gente, que seria a variante geográfica, regional ou geográfica. Aqui embaixo sempre vai aparecer o outro nomezinho, um nome mais técnico, que eles não costumam usar, tá, gente? Eu botei, mas você não precisa estressar. Pensa só ali, variação regional ou geográfica. E aí você já está começando a entender mais ou menos a vibe do negócio, né? Ocorre devido a diferenças geográficas. Aqui eu estou falando de regionalismos, de marcas regionais, como eu acabei de dar o exemplo do guri, que pode ser menino, que pode ser garoto, que pode ser moleque. Enfim, são marcas típicas do local, né, do ambiente geográfico. Estão relacionados à cultura e às características próprias de cada localidade. Obviamente, isso aqui tem um traço cultural, né? Tem toda essa relação de identidade, né, regional aí, incorporada. Onde que eu encontro isso com mais, né, com mais ímpeto? Em 2 coisas, tá, gente? Na música e na literatura. E aqui eles usam muito a literatura para isso, tá, gente? Eles usam muitos autores com marcas regionais, como, por exemplo, daqui do Sul, João Simões Lopes Neto, é um cara que escreve como um gaúcho, né? Com marcas gauchescas. Se você pegar Jorge Amado, são marcas de baianês, né? Marcas da Bahia. Se você pega Drummond, Guimarães Rosa, né? Por exemplo, você está falando do interior mineiro, da fala do interior mineiro. Então, né, toma cuidado porque a literatura pode representar isso. E a música também, né? Se você pegar uma música regionalista aqui do Sul, vai ter esses termos, né? Se você pegar um samba carioca, tem aquele falar ali, né, carioca. Se você pegar, por exemplo, a música sertaneja, se você pegar daqui a pouco o baião, né? Enfim, você tá entendendo o que eu estou falando. A arte, ela também vai refletir essas manifestações geográficas, ok? Então isso é a variação regional. Vou dar um exemplo aqui
bem claro para você, né? O famoso pãozinho, né? Que aqui no sul se chama cacetinho, né? Muito pouca gente sabe, né, gente? Mas em Portugal ele vai se chamar cacete também, né? E aí lembrar que Porto Alegre tem uma colonização açoriana, né? Uma colonização portuguesa. Então, em Portugal, cacete, no Rio Grande do Sul, cacetinho, e aí começa, né? Na região norte, carequinha, né? No Ceará, carioquinha, no interior do Nordeste, pão aguado, no Rio de Janeiro, pão de sal, né? Ou pão francês em alguns lugares, enfim. Nós estamos falando da mesma questão, do mesmo objeto de estudo. A grande questão é que você tem que entender que há formas diferentes de se expressar, porque isso tem a ver com cultura, né? Então presta atenção nisso. Não está certo ou errado. Não é essa a questão, gente. São só formas de expressão do mesmo objeto, ok? E que, obviamente, tem as particularidades aí regionais, ok? Beleza? Então, gente, presta atenção aqui que tem uma coisa legal. Olha só o que eu trouxe para você. Eu trouxe para você perceber também no objeto, né? Por exemplo, literário. Quando você pega esse trecho aqui, olha só. Esse trecho aqui é um trecho de um conto do Simões Lopes Neto, que é um autor pré-modernista gauchesco. Tá? Aí você olha para o negócio, olha só, aí a gente entrava a manguear aos dois lados, né? Arrematava-lhe 3, 4, 5 fletes, corria-se sem parar, no fim estava-se folheiro, barbaridade, nem há nada como tomar mate e correr eguada, né? Aí você olha para o negócio e fica pensando, o que ele está falando? Claro, gente, aqui tem toda uma marca de regionalismo gauchesco, e essas marcas então poderiam aparecer na prova, eles poderiam dar esse trecho aqui, né? E aí, ó, presta atenção, porque agora eu vou dar para vocês a real, que é onde vocês de fato acabam cometendo um equívoco. Se eles dão esse texto para vocês e perguntam para você assim, ó, aqui tem marcas de informalidade ou regionalismo, vocês vão ficar confusos, né? Vocês vão ficar confusos. Gente, presta atenção. Informalidade é tudo aquilo que está fora do gênero formal, ou seja, é um momento em que a gente está aqui conversando. Lembra que eu falei agora há pouco tempo, né? Que uma coisa, quando eu estou me expressando com vocês, eu quero que vocês me entendam, essa é a minha única preocupação, mas se eu estivesse num congresso dando palestra para outros professores, eu pensaria talvez, né, em mudar a variante que eu estou usando. Pois bem, gente, o que é informal? É tudo aquilo que não está num contexto oficial, ok? Aqui tem regionalismos. O informal, ele é genérico. O regionalismo é específico. Então nunca mais esquece isso, porque eles colocam isso na prova e vocês acabam errando. O informal é genérico. É para todo mundo. Ó, viu que eu falei? Quando eu falo vocês identificam um habitante sulista? Não. Por quê? Porque é comum ao brasileiro, na fala, reduzir para. Agora, se eu falasse manguear, barbaridade, aí você teria que identificar um sulista. E aí você teria que entender que isso aqui não se trata de informalidade, se trata de regionalismo. Deu para entender? Acho que fui claro, né? Não esquece, essa é uma questãozinha que pega muito vocês, tá bom? Bom, seguindo então... Variação histórica. Essa é muito simples, né, gente? É só você conversar com o seu avô, com a sua avó, com o seu bisavô, né? Se você teve aí o prazer, né? E a honra de conhecer seu bisavô e sua bisavó, né? Conversar com eles, vocês vão perceber que tem uma diferença ali obviamente, de tipo de fala, né? Vocês aí que são novinhos, vocês têm uma série de palavras, né? De neologismos, de gírias que vocês usam, que a galera... antes de vocês, não usava, né? Então, nós estamos falando que as línguas mudam ao longo do tempo, né? E aí, novos termos surgem, neologismos, e outros termos caem em desuso, como arcaísmos. Então, não esquece, arcaísmo e neologismo são duas faces da mesma moeda. Palavras que são abandonadas, esquecidas, e palavras que são criadas, né?
Nada impede dessas palavras daqui a pouco lá na frente serem retomadas, enfim, remodernizadas. Mas principalmente as gírias, né, gente? É muito comum, você identifica as pessoas pelo tipo de gíria que elas usam. Eu sou de 83, gente. Então imagina, eu era moleque nos anos 90, né? Vocês são, em geral, aí vocês são dos anos 2000, é uma outra vibe, é uma outra geração, não tem como comparar. Agora imagina os nossos avós, né? Mais distantes ainda. Beleza? Sim? Olha só, vamos dar um exemplo aqui então. Eu trouxe para vocês um texto que o Enem deu, né? E era uma questão sobre humor. O que ele perguntava, né? Por que tem humor nesse texto aqui? Olha só, gente, presta atenção aqui. Prezada senhorita, tenho a honra de comunicar que resolvi, de acordo com o que foi conversado com o seu ilustre progenitor, dar por encerrados nossos entendimentos de noivado. Bom, olha só. Isso aqui, gente, tem uma série de termos arcaicos, né? Isso aqui é uma carta de um noivo terminando o noivado e ele está comunicando ao noivo. Né? E aí a resposta dessa questão dizia, né, que o que gera humor é o tipo de variante linguística que o cara está usando. O cara está extremamente formal para dizer para a noiva que acabou. Né? Agora, quando você lê o negócio, está cheio de arcaísmos, palavras que nós não usamos mais. Né? Bom, outro exemplo, tá? Aqui tem uma crônica do Drummond. E olha que o Drummond lá... Gente, essa crônica aqui é de 1940. E ele já estava tirando sarro da galera dos anos 20. Né? Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Os janotas, não sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes. Então aqui tem uma espécie de quê? De gíria, um monte de gíria. Pé de alferes, janota, primavera. Primavera é aniversário. Né? Ninguém mais usa, né? Hoje a gente não usa mais. Quantas primaveras você tem? Não, mas se usava antes. Então, arcaísmos. Deu para entender? Sim. Variação, então, regional e variação histórica, você já viu. Vamos lá. Presta atenção aqui. O que é a variação social? A variação social compreende, gente, a ideia, né, de relacionar a variante que você usa com a sua questão socioeconômica. Ou seja, de acordo com a sua renda e principalmente com a sua escolaridade, né, você tem aí uma forma de manifestar-se, né, uma forma de se comunicar. Então aqui é quando a gente pensa em nível no sentido de escolaridade. O cara que é escolarizado e o cara que não é escolarizado. Deu para entender? Sim. Aqui não faz diferença onde você nasceu, qual é a sua idade. Aqui o que importa é o seu grau de escolaridade. Tá? Então é uma questão socioeconômica. Beleza? Sim. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Essa é a variação social, então. Opa. Para aí. Agora, presta atenção aqui, gente. Eu peguei um trechinho de uma música e olha só. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma, a outra faia. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Tem aqui uma questão de variação, né, gente? Uma variação né, costumeiramente social. Ok? Então, quando você lê aqui navalha no lugar de navalha, isso aqui não tem a ver com a idade, histórico, ou com a região que o cara nasceu, geográfico. É uma questão social. Tá? Aqui na questão da variação social também entram os grupos sociais, tá, gente? Que são grupos que têm termos específicos. Exemplo, tá? A galera do surf tem uma forma de se expressar, a galera do skate tem outra, a galera da corrida tem outros jargões, a galera, os médicos têm jargões, a galera do direito, né? Os advogados têm jargões específicos. Deu para entender? Então aqui também tem essa questão do grupo social ao qual você faz parte. Beleza? Essa é a variação social. Não confunde a social com a situacional. Porque a situacional,
ela está pensando na prática no grau de formalidade da situação em que você está inserido. Ou seja, o que é a variação situacional? A variação situacional é a seguinte, presta atenção agora, tá? O cara que é alfabetizado, escolarizado, ele tem a habilidade de variar a forma como ele fala e escreve de acordo com o contexto. O cara que não é escolarizado, ele não tem, ele tenta se comunicar do jeito que der. Mas quem é escolarizado tem essa habilidade instintiva, que é o que faz você falar e escrever diferente na internet em relação à sua escrita na redação do Enem ou a sua fala numa reunião de negócios com os seus patrões, com os seus empregados. Deu para entender? Então, o que é a variação de situação? É a de contexto. Você mede a forma como você fala e escreve de acordo com o contexto, porque você tem uma habilidade, porque você é escolarizado. Gente, se você não for escolarizado, aí vai ser variação social. Não é uma questão de contexto. O cara não teve acesso. Se ele não tem acesso, ele tenta se comunicar como dá. Entendeu isso? Sim? Beleza? Então presta atenção, isso aqui é bem comum vocês confundirem. Nunca mais confunde então, e não esquece que essa questão da variação de situação tem a ver com o contexto e a habilidade que você tem de, em diferentes contextos, vai ocorrer uma variação de grau de formalidade. Quanto mais oficial for o contexto, quanto menos oficial for o contexto, gera um tipo de fala e escrita, ok? Quanto mais oficial, mais formal, mais próximo da norma padrão, mais culto. Quanto menos formal, mais você se afasta, mais você relaxa. Ok? Sim? Então, né, gente? Eu trouxe para você aqui como exemplo esse famoso poema do Oswald de Andrade, né, em que ele tira sarro exatamente disso. Olha aqui, né? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Então, vê, né? O que a gramática diz? Dê-me um cigarro. Mas o bom negro, o bom branco da nação, dizem todos os dias, deixa disso, me dá um cigarro. E aí, o que tem aqui, gente? A gente tem aqui situação, contexto. A gramática diz que eu tenho que escrever dá-me, mas na fala eu digo me dá, porque isso é uma questão de situação. Agora, se eu não sei que a gramática diz para escrever dá-me, aí vira social, porque eu não tive acesso, né, à escolaridade. Ok? Beleza? Sim? Olha só, gente. Trouxe para vocês aqui umas questõezinhas. Vou fazer com vocês, tá? Eu tirei os textos das questões porque os textos não serviam para nada. Eu vou provar para vocês. Vocês vão fazer as questões sem os textos, tá? Olha só. A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. Ok. Você não está vendo a letra, você não sabe que canção, dane-se. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é... Aqui eu já vou dar uma dica para você. Quando, gente, todas as alternativas estão entre aspas, é porque você não precisa do texto, já que ele já tirou do texto o que ele queria. É verdade. O que eu estou falando vai por mim. Sabe quando você está jogando Among Us lá e o cara diz assim, confia? Pois é, olha aqui, ó. Então... Qual é a questão? O que eles estão dizendo aqui, né? O que eles querem? Eles querem o seguinte, em qual alternativa eu tenho variação regional? Não esquece a diferença entre regional e informal. Porque o informal vem do contexto ou do social. O regional tem a ver com a sua marca de nascimento, né? Com ali o lugar da sua comunidade linguística. Olha só, isso é um desaforo. Diz que eu tô aqui com alegria, vou mostrar para esses cabras, vai, chama Maria, chama Luzia, vem cá, morena linda vestida de chita.
E aí? Gente, resposta. Onde tem regionalismo? Na letra C, por causa de uma palavrinha, cabra. Vou mostrar para esses cabras. Não é todo brasileiro de qualquer lugar do Brasil que usa a palavra cabra para se referir a homem. É de um lugar específico, é regionalismo. Deu para entender? Era isso que você tinha. Agora eu pergunto, para que servia toda a canção que estava ali, o texto? Para nada. Você não precisava dele para responder essa questão. Tá? Vamos ver outra? Ó, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. Então veja, tem um texto gigante que não está aqui, mas qual é a pergunta? O domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. Descartar marcas de informalidade, é isso que significa dominar a língua? Descartar o informal? Reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. Quer dizer, quando o texto é popular, porque isso é circulação ampla, eu uso a norma padrão. Faz sentido isso? C. Moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. Ah, tá. Então agora a gramática ela tem que seguir o que os jornais, como os jornalistas escrevem. Faz sentido isso? Letra D. Adequar as formas de língua a diferentes tipos de texto e contexto. Opa, vamos de novo? Adequar as formas da língua a diferentes textos e contextos. Foi tudo o que eu ensinei para você até agora. Em diferentes contextos, você usa diferentes variedades da mesma língua. Letra D. Mais uma vez, o que eu estou mostrando para você? Precisava ler o texto? Não, não precisava ler o texto. Tá? Por fim, o uso da norma padrão na letra do hino nacional. Então, aqui em cima tinha um hino, tá? É justificado por tratar-se de... Então, vamos lá. A pergunta é, gente, por que no hino nacional se usa a norma padrão? Por quê? Vamos lá? Porque faz reverência a um povo? Porque é um gênero solene, protocolar? Porque é uma canção concebida sem interferência da oralidade? Porque a escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa? Letra E, artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Tá, então, olha como a letra E, né? A letra E está dizendo o seguinte, se todo mundo respeita, então tem que ser padrão. Ah, então eu não vou respeitar as músicas mais famosas do Brasil porque elas não estão em norma padrão? Besteira, preconceito, não cai nessa. Não tem a ver com respeito, parceiro. Tem a ver com o quê? Com contexto. O contexto é o seguinte, gente, você toca o hino. Em geral, claro que se você quiser sair escutando o hino por aí, você faz. Mas em geral, quando toca o hino? Em momentos oficiais. E o que eu disse para você? A redação do Enem é um texto oficial. Por quê? Porque é um momento, né? É uma prova, é um concurso público federal. Então, aí você usa a norma padrão. Logo, por que o hino nacional usa a norma padrão? Porque ele é um gênero solene. O que é solene? Oficial, protocolar. Beleza? Sim? Bom, galera, espero ter eliminado as dúvidas de vocês, né? Aí, em relação às questões de variação linguística, né? Principalmente variação. E desde já, né? Agradecendo aí, mais uma vez, a companhia de vocês. Sou o professor Dante, de Linguagens, né? Prazerzaço estar aqui mais uma vez com vocês. Segue o Fênix nas redes sociais, ok? Até mais!